nasceu, mas começa assim, né? Eu nasci em 1954, no interior do Paraná, e já em 64 houve a Revolução, a famosa Revolução de 64, ou seja, um golpe, né? E nessa época eu tinha 10 anos, né? E nesse momento existia uma forte, digamos, da imprensa dos golpistas, né? Uma propaganda assim, tipo assim, assustando a população brasileira sobre o comunismo, né? Que seria a invasão dos comunistas no Brasil. Então isso aí atormentava muito, principalmente as crianças, porque eles divulgavam, na verdade era um fake news da época, né? Divulgavam que o filho mais velho ia ser levado pelo governo se os comunistas tomassem o poder, e até o absurdo de dizer que eles comiam criancinhas, né? Enfim, mas daí de 64 até 73, que foi no governo Médici, foi o ano que eu fui convocado, né? Eu tive a honra, né, de ser convocado para servir o Exército Brasileiro, e devido ao perfil assim que eu tinha, né, que eu sou de uma estatura alta, e o governo militar, ele de uma certa forma já era um pouco racista, né, porque eles convocavam brasileiros do sul do Brasil. Por quê? Porque eram pessoas brancas, olho azul, pessoas de estatura maior, ao passo que os nordestinos, o resto do país eram pessoas com estatura menores, né? Então isso já também foi caracterizando assim uma coisa errada, assim no meu ponto de vista, né? Mas enfim, para dar boa impressão para estrangeiros quando vinham aqui no Brasil fazer visitas, né? Eles olhavam a corporação, pessoas que iam fazer as credenciais para as autoridades estrangeiras, pessoas assim de estatura alta, né? Enfim, isso aí é o começo assim para expor para vocês começarem a entender. Enfim, aí o que eu quero dizer também para vocês, antes de eu falar da ditadura, propriamente dito, há um certo negacionismo até hoje, que não existiu ditadura. Isso não é verdade. A ditadura existiu, porém, eu como um cidadão brasileiro, para defender a minha pátria, né, e fazer a minha obrigação cívica, eu tenho um orgulho imenso de ter participado disso. Eu, em hipótese alguma, jamais eu vou falar algo contra o Exército Brasileiro ou as Forças Armadas, porque isso aí não era todo militar que apoiava essas atitudes ditatoriais, esse governo de ditadores, enfim, que eles falavam que era uma democracia, mas na verdade não era, porque nós não escolhíamos o presidente da República, não escolhíamos os governadores, que isso aí eram todos indicados pelos presidentes, os governadores, os governadores dos estados, enfim, prefeitos de área de segurança, que é o nosso caso aqui de fronteira. Todos os prefeitos da área de fronteira não foram eleitos pelo voto, mas foram indicados por políticos da alçada superior. E nesse segmento também, essa regra servia também para reitores de universidades, que eram todos indicados, né, justamente para controlar o que se ensinava nas universidades. Mas, porém, assim, já vou colocar alguma coisa assim, foi também na universidade que se começou também esse movimento pelo fim da ditadura. Por quê? Porque era massa pensante, né?
junto com esses universitários, esse grupo estudantil, também os artistas, né? Porque o artista, queira ou não, ele tem uma visão maior do que se vê na sociedade. Então, também os artistas, né? Eu já dando seguimento, né? Talvez eu vou devagar um pouco para lá, para cá, volto no assunto, vou adiante, porque até não tenho assim tanta prática, né? Nunca, né? Eu estou fazendo um relato aí o que está me vindo, me fluindo aí na minha mente e eu estou tentando fluir para vocês. Enfim, aí até agora parece que eu até me perdi um pouco, mas eu estava falando a idade, viu, gente? Não se preocupe, porque você já foi 50 anos atrás, né? Estava falando dos artistas, né? Dos movimentos contra a ditadura militar. Sim, sim, isso. Então, aí é o seguinte, aqui tipo assim, essa era a minha companhia, lá em Brasília. O batalhão chamava-se Batalhão da Guarda Presidencial. Nós éramos os soldados que davam segurança para o presidente da República, né? Então, eu fui o segurança particular dele, assim, digamos assim. Eu prestei serviço no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, na Granja do Riacho Fundo, na Granja do Torto, que era a residência de recreação do presidente, na época o Emílio Garrastazu Médici, acho que já foi falado assim. E tem umas fotos aí também que a Ana quer mostrar, né? Aqui, esse é um uniforme desde o tempo imperial de Dom Pedro, né? Segundo, ou Dom Pedro I, não tenho muita certeza, mas era a guarda imperial. Depois transformou-se em guarda presidencial. Esse é um dos uniformes, né? De gala, isso era feito para recepcionar autoridades estrangeiras. E depois nós tínhamos também o uniforme de guarda, de segurança, que era um outro uniforme, que esse aqui é uma coisa assim, muito quente, né? Então, aqui também tem outro aqui, vamos ver se... Esse aqui é outro uniforme, que tinha dois, a gente está aqui no meio, num desfile de 7 de setembro, já é azul e branco, né? Também. E esse aqui era o uniforme da segurança presidencial, ou a segurança dos palácios, né? A gente fazia isso aí. Então, eu vinha conversando sobre ditadura e sobre repressão militar e, de repente, eu já estou relatando sobre o Exército, né? Então, eu estou fugindo um pouquinho da conversa. Isso aqui é uma outra foto. Tem uma foto interessante aqui que a gente está aparecendo em frente do Palácio do Planalto. Aqui, deixa eu ver. Vou tirar. Aqui, ó. Esse aí vocês já viram na televisão muitas vezes, essa cena. Toda vez que o presidente entrava para trabalhar, nós tínhamos que ficar perfilados, e em momentos cívicos também da mesma forma. O presidente aqui, pai. Aí eu vou ter uma foto com o presidente da República, eu tenho duas fotos com ele. Essa aqui é uma foto que eu tenho com ele no dia em homenagem a Duque de Caxias. O presidente foi levar flores para os heróis brasileiros que tombaram aí nas guerras, e na Guerra do Paraguai, enfim. Foi uma homenagem a Duque de Caxias. Isso é dentro do batalhão. Tá bom? Não. Aqui também tem uma foto da Esquadrilha da Fumaça. É um avião antigo ainda, hoje não anda mais, mas já a Esquadrilha da Fumaça é famosa, né? Já é muito antiga, né? Isso aí eu tinha um primo que participava, tenho assim, bastante orgulho dele, né? Se criamos junto, né? Ele era piloto dessa esquadrilha, né? Então, isso aí é só mais um. Treinamento? Não, mas isso aí não vai...
Treinamentos militares, isso aí não é o caso agora, né? Não é o caso, mas vou mostrar para... É um treinamento de tiro, isso aí foi um lançamento de uma metralhadora naquele ano, foi um lançamento de nós, tipo nós inauguramos essa metralhadora, a metralhadora chama-se MAG, metralhadora automática a gás, na época era a mais moderna do mundo. Outra foto. Daí tem mais uma foto com o presidente no Palácio do Alvorada. Isso aqui é onde que o presidente mora, né? Que vocês também vê lá hoje o nosso presidente, né, brincando com as remas, né? E nós lá no fundo do palácio, na parte traseira, né? Tem uma piscina muito grande, uma área de lazer, e essas remas já existiam na nossa época, né? E a gente levou muito corridão delas, né? Porque nós não podíamos molestar elas, né? Apesar que ele estava com um fuzil na mão, né, cuidando do palácio, mas as remas ficavam, às vezes, querendo bicar a gente. Mas tá, assim, mais ou menos assim, a grosso modo, né? Uma demonstração, assim, do relato, né? Enfim, da minha passagem pelo Exército Brasileiro. E o que mais que eu podia falar sobre esse assunto do Exército? Acho que mais ou menos isso, né? Eu queria fazer um comentário a respeito dos presidentes, que começou desde 64 até 85. Tivemos 5 ou 6 presidentes, eu acho, 5, né? Eu acho. Então, a gente, hoje eu observo assim e fico pasmo, sabe? Me dá uma certa tristeza, né? Quando a gente vê o nosso presidente da República, né? Falando muito palavrão, muita bobagem, muita asneira na televisão, sabe? Assim como uma falta de respeito pelo povo brasileiro. E, na época, embora houve tantas mortes, né, pela ditadura, né, que foi uma coisa que devemos deixar no esquecimento, saiu uma janelinha aqui, Ana Paula. Não, pode continuar, pai. Então, apesar de toda essa coisa ruim que aconteceu, mas, pelo menos, eu nunca vi, não houve nenhum relato de um presidente da República ofender eles perseguiam muito a imprensa, era muito vigiada a imprensa, tudo, mas não havia agressões assim verbais de um presidente xingar alguém, jamais. Tivemos um caso único, que foi o último presidente que deu a abertura, enfim, para a democracia, para as diretas já, que foi o presidente João Batista Figueiredo. Ele, de uma certa forma, se expressou e o povo ficou bastante escandalizado na época. Ele se expressou com uma frase que ficou histórica, né? Se vocês ir lá no Google, vocês vão encontrar essa frase. Ele disse que ele preferia o cheiro do cocô do cavalo do que o cheiro do povo. Isso assim fez com que a população ficasse muito indignada, né? Se tivesse internet na época seria um puto de um meme, né? Mas como a televisão era muito raro quem tivesse televisão, mas correu. A televisão não ia cobrir também, mas a rádio também, porque existia rádios de esquerda, né, que combatiam o regime ditatorial. Então, mas foi o único assim que eu lembro, né, desses 5 presidentes, 5 acho, desde Castelo Branco até João Batista Figueiredo, foram assim pessoas íntegras, né? A gente tem relatos, né, que todos esses presidentes, apesar das atrocidades que foi cometido nesse regime, eles saíram pobres, né? Pobres sim, pobre em relação a hoje, né? Esses políticos que a gente vê hoje, né? Eles não angariaram fortunas, né? Apesar de que existia muita corrupção nesses governos. Mas o povo não sabia, porque a imprensa não podia divulgar isso. É como no teatro também, o teatro era limitado. Quando apresentava uma peça, tipo no Teatro Guaíra em Curitiba, né, que é muito famoso, lotava o teatro e
e grandes artistas da época vinham fazer apresentações de peças novas, lançamentos de peças novas. E na primeira fileira do, do, da arquibancada, não, não é arquibancada, do plateia, enfim, na primeira fileira, eram todos membros do Serviço Nacional de Informações, o SNI. É famoso, o SNI, era temido. O pessoal tinha medo, né? Falar em medo, eu vou voltar um pouquinho. Meu falecido pai, né? Ele sempre, desde os meus 13, 14 anos, ele sempre me orientava bastante, né? Ó, você vai para a escola, mas você não fala mal do governo. Você nunca deve falar mal do governo. Eu entendia o porquê, porque podia acontecer uma coisa ruim comigo ou com a minha família. Então, eu já fui para o Exército sabendo a única coisa que eu não podia falar mal do governo. Lá, o Exército me ensinou a fazer o combate, digamos assim, fomos adestrados, né? Fomos instruídos. O nosso aprendizado foi o combate às manifestações que houveram, grandes manifestações em 64. Né? E depois o Exército ficava muito atento para não haver novas manifestações. Então, a gente tinha um treinamento específico para fazer a dispersão de civis, né? No caso de uma rebelião, de uma manifestação muito grande contra o regime ditatorial. E, normalmente, no Exército se ensinam, se você aprende a você defender a pátria contra inimigos externos. Você aprende a matar gente, guerrear, tática de guerra. Lá nós aprendíamos as duas coisas. Era a tática de guerra e a tática de guerrilha, de combate a manifestantes contrários ao regime. E só que assim a população, ela sabia muito pouco do que acontecia, muito pouco. Isso foi divulgado mais tarde, que depois que houve a abertura política, né? E foi assim, digamos, o brasileiro ficou sabendo o que realmente aconteceu. Em relação às torturas, assim, também, hoje a gente sabe, né, que houve, assim, as torturas e tudo mais, mas então o pessoal daquela época não tinha conhecimento. Exatamente, bem isso mesmo. Houve muita tortura, muita morte, mas a população não sabia. Nós mesmo que estávamos lá dentro, a gente era doutrinado a combater o comunista, combater o regime de esquerda. Mas a gente mesmo, como militar, não sabia. Não sabia. Certa feita houve um episódio que eu vi assim, eu presenciei, eu estava tirando guarda na porta de uma cela do batalhão. E ali não era o lugar para esse tipo de prisioneiro. Mas eu não sei se estava lotado em outros quartéis, né, que era na Polícia do Exército, que eles ficavam presos, esses presos políticos. Eles ficavam presos lá e eram torturados lá. Era bem pertinho. Era tipo 100 metros onde eu dormia. E, voltando, aí eu estava lá tirando guarda com meu fuzil aqui assim, né, cuidando, né, daquele espaço. E daí eu vi um preso, um torturado e preso, e ele estava assim no chão, ele ficou 24 horas, né? Deitado em uma posição fetal, né? Ele não falava nada, só gemia muito, ele sentia muita dor, né? E eu fiquei observando aquela cena ali e fiquei imaginando, na minha cabeça foi a mil, né? Porque na minha cabeça, se aparecesse um comunista invadindo um posto militar, alguma coisa, eu estava treinado a fuzilar ele. Né? Isso aí eu tive esse treinamento. E, infelizmente, não era minha vontade, não era que eu queria, não era minha índole. Mas lá era como se fosse uma massificação. Você é massificado, você é treinado para fazer aquilo.
E certamente eu achava naquela época que eu estaria fazendo uma coisa certa. Hoje eu vejo que nada disso seria certo. Faz uma finalização que já vai acabar o tempo. A Ana Paula está me falando, você talvez alguma perguntinha para finalizar? O senhor atuou quanto tempo nessa área? Foi pouco tempo. Foi 1 ano. Depois de 1 ano, eu me senti assim um estresse muito grande pelo fato daquele regime ser um regime muito austero, um regime muito rigoroso, que não existe isso hoje. Éramos considerados o espelho do Exército Brasileiro. Então, depois de 1 ano, eu resolvi por abandonar, sair de lá e vim continuar na minha vida civil, poder estudar, porque lá não tinha como estudar. Aí eu voltei meus caderninhos. Ah, entendi. Depois a gente estudou um pouco, né? Estudou um pouco e em função dessa minha faculdade que eu fiz, eu estudei em Ponta Grossa, numa grande universidade UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, concluí meu curso universitário e eu era solteiro e vim aqui para Mundo Novo para fazer um trabalho. Assim, e de repente hoje estou quase 40 anos aqui e o resultado dessa vinda foi que eu encontrei a minha esposa, né? E que tenho as minhas 2 filhas, né? Que tenho bastante orgulho delas, Ana Paula e a Carla Caroline. Okay? Pessoal, falta 1 minuto então. Obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz. Obrigado, pai. Por nada, só finalizar com uma frase, né? Gente, ditadura, nunca mais. Tá bom? É ruim, né? Assim seja. O importante é